Graça e paz, valiosos e valiosas do Senhor Jesus. Vim trazer para vocês aqui mais uma história de uma mulher incrível da palavra, da Bíblia, que é Ruth. Gente, eu amo a história de Ruth. Eu não poderia deixar de partilhar essa história encantadora de superação, de realização, de transformação que o Senhor fez na vida dela e da sua sogra por sua fidelidade. Então a gente vai aprender hoje um pouquinho mais sobre essa mulher incrível. O livro de Esther, ele começa com tristeza, mas ele termina com alegria. Ele começa com escassez, mas ele termina com fartura. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais da história de Ruth. Eu acho que eu falei Esther, né? Perdão, Ruth, tá, gente? Na psicanálise a gente chama isso de ato falho. Bom, enfim, no tempo dos juízes, por volta de 1200 a.C., uma escassez de alimentos na região de Belém levou Elimeleque a se mudar com sua mulher Noemi e seus 2 filhos para os campos férteis de Moabe. Eu vou abrir a Bíblia para a gente ler um texto de Ruth e nós vamos falar um pouco, entender um pouco da história de Ruth. Ruth jamais imaginou que de escrava moabita e improvável ela se tornaria bisavó do Messias. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo, eu vou ler em Ruth, capítulo 1, verso 14, do 14 ao 18. E diz assim a palavra do Senhor. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. O outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Eu acho que dá para perceber que eu comecei o vídeo, né, com uma blusa e agora eu tô com outra, mas é porque os vídeos, como meu tempo é bem corrido, então assim, eu levo um pouco de tempo para vir aqui, para gravar, né, para falar da palavra. E eu coloquei aqui algumas anotações que eu gostaria de compartilhar com vocês a despeito do livro de Ruth. Desculpa o barulho dos vizinhos, às vezes passa moto, carro e faz um pouquinho de barulho. Vou tentar aqui editar e tirar aqui o ruído do vídeo, tá? Eu li para vocês aquela passagem, né, que Ruth fala que Noemi não enche ela, que ela não vai deixá-la, que ela não vai abandoná-la, né? Algo que eu observei na amizade entre Noemi e Ruth é que nós descobrimos quem são as pessoas verdadeiras, as pessoas que realmente nos amam, que estão conosco, não pelo que nós temos a oferecer, ou por uma circunstância, ou por um momento, mas quando nós perdemos tudo, quando nós não temos mais nada a oferecer, Ruth é o tipo de pessoa que ela se revela nesse momento. Então, para a gente poder analisar quem são as pessoas que estão conosco, né, nos nossos momentos difíceis vão revelar quem são os verdadeiros, quem são as pessoas que realmente se importam conosco, quem são realmente as pessoas que nos amam, embora a gente esteja passando por um momento de escassez de forma total, porque Noemi, quando ela chega na cidade, as mulheres dizem: olha, Noemi está chegando. Ela diz: não me chame Noemi, me chame Mara, porque eu estou amarga, né? Porque o Todo-Poderoso me causou isso. Ela sai de um local com 2 filhos e um marido, e ela volta para sua cidade sem os seus filhos e sem o seu marido. E naquele tempo, a mulher que não tinha esposo, que não tinha filhos, e já idosa de idade, é como se ela tivesse
perdido assim todas as esperanças. Não tinha como ela resgatar tudo que ela tinha deixado, não tinha como ela pudesse se sustentar, ela não tinha como casar novamente. Então eu vejo também, diante de toda essa impossibilidade, o agir do Senhor. Você já reparou que o nosso Deus, ele age sempre nas impossibilidades? Existem circunstâncias, momentos em que nós muitas vezes pensamos, agora é o fim, dessa vez acabou. Mas o nosso Deus, ele é especialista em transformar situações impossíveis em situações possíveis. Se assim nós cremos no seu poder. É incrível como o nosso Deus, ele se manifesta de diversas formas na nossa vida. E que hoje você possa acreditar e ter esperança que não é o seu momento, não é a sua circunstância que vai ditar o fim da sua história, o fim da sua vida, não. Mas é a mão do Senhor sobre a sua vida, a sua graça, a sua misericórdia. O livro de Ruth, ele vem falar de uma moabita improvável que passa a fazer parte da linhagem do Messias. E como nós poderíamos imaginar? Isso é coisa do nosso Deus. Eu tenho amigos que dizem, esse nosso Deus não é gente não, realmente ele não é gente, porque ele pegou algo que era improvável, uma moabita, que o seu povo era um povo idólatra, era um povo que praticava coisas que não são do agrado do nosso Deus. Mas você vê que Ruth, ela ama tanto a família do seu esposo, que ela começa a agir da forma como a família do seu povo agia, e a entender o nosso Deus, e a conhecer o nosso Deus, porque você vê que conforme ela vai se movendo diante da história, conforme ela vai agindo diante da história, você vê que ela era uma moça muito humilde, era uma moça que era obediente à palavra da sua sogra, às orientações da sua sogra, né? E quando ela diz assim, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ela estava dizendo, fazendo um voto de fidelidade a Noemi, quando ela diz assim, não me instes, porque eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Até que então Noemi entendeu que ela não a deixaria. Nesse momento está ela, órfã, a outra nora de Noemi, e Noemi. Órfã, embora tenha chorado, ela decide ir embora. Ela decide voltar para os seus deuses pagãos, para seus pais. E ali, naquele momento, a história já não conta mais o fim da vida de órfã, né? O que aconteceu com órfã. Até porque ela teve a oportunidade de conhecer o nosso Deus, ela teve a oportunidade de se render a esse Deus que pode todas as coisas. Com certeza Noemi deve ter contado muitos feitos do nosso Deus para elas, né? Mas o que Noemi representou para suas noras foi manifesto na vida de Ruth, quando uma moabita, adoradora de deuses pagãos, é fiel à sua sogra, embora ela não tivesse nada para lhe oferecer. Ela resolveu de si mesma adorar ao nosso Deus, crer que Ele poderia mudar a situação. Sim, se ela não cresce no nosso Deus, quando ela diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, por amor a Noemi, ela passou a servir esse Deus, e o Senhor transformou a vida de Ruth de uma forma tremenda, de uma forma grandiosa. E eu acho incrível que quando Ruth está lá apanhando as espigas, e ela fala para Boaz que o seu favor, né, o que eu fiz para merecer o seu favor, a Bíblia fala que favor é graça. Então Ruth, ela é uma representação do que o Messias iria fazer conosco, porque quem nós éramos, o que nós vivíamos fazendo, o que nós vivíamos adorando, nós não conhecíamos o nosso Deus até que Ele nos chamasse, até que Ele nos atraísse e a sua graça nos alcançasse,
A palavra do Senhor vai dizer que Ele nos amou primeiro. O Senhor te amou primeiro. E essa circunstância que você possa estar vivendo agora, você que vai ver esse vídeo, ela não vai ditar o fim dessa situação se você crer, se você voltar para o seu Deus e para a vontade dele, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E se o que você quer que seja transformado na sua vida for algo justo, retente a vontade desse Deus que é justo, que é misericordioso, que é cheio de graça. O Senhor assim fará, porque a palavra do Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Então, eu lembro também que no livro de Tiago, se eu não me engano, no capítulo 4, vai falar que pedi e não recebeis, porque pedis maus para vos deleitardes em vossos próprios deleites. Quando ele fala que vos pedis mal para vos deleitardes em vossos deleites, Tiago está falando sobre os nossos pedidos. A palavra diz que se nós pedimos, nós vamos receber, mas Tiago vai dizer que nós pedimos mal para nos deleitarmos, para nos engrandecermos, para fazermos a vontade da nossa carne. Se o que você está pedindo ao Senhor é para fazer a vontade da sua carne, você pode esquecer. Agora eu vou dizer que nem diz no mundo, né? Assim, no linguajar popular, não é no mundo, linguajar popular. Tire o seu cavalinho da chuva, porque o Senhor não vai te dar. O Senhor não vai destruir algo, o Senhor não vai passar por cima de sua justiça, da sua honra, para dar algo para alguém que vá fazer com que o Senhor se coloque num lugar de alguém injusto, porque o nosso Deus ele é justo, ele é amor, mas ele é justo. Então tudo que você pedir, estiver da vontade do Senhor, o Senhor vai fazer, o Senhor vai transformar, e que você possa. Queria dizer para você que assim como foi com Ruth, também é conosco. Ruth, ela não pensou em si mesma, nas suas realizações, não, ela se colocou em último lugar e pensou somente na sua sogra, em não abandonar a sua sogra. Orfa foi embora, mas Ruth ficou. Ruth é daquelas que ficam. E como foi com ela, assim também é conosco, porque Ruth teve um resgatador, Noemi teve um resgatador, e Ruth, ela é a personificação do resgatador, que é Jesus Cristo, porque de moabita improvável ela passou a ser bisavó de Jesus. E assim é conosco também. O nosso resgatador é Jesus Cristo. Eu fiz aqui umas anotações e eu gostaria de ler. Jesus, ele pagou um alto preço por nós, e nos deu direito à vida eterna, e assim também é conosco. Como eu falei, eu fiz umas anotações, eu vou ler. O Senhor transformou a história de Ruth de uma forma milagrosa, de uma história que tinha tudo para ser impossível, tudo para ser improvável, mas de repente o Senhor transformou a história de Ruth e a história de Noemi. E não é diferente com você, meu irmão, minha irmã. O Senhor pode transformar essa história que você tem vivido de fracasso, de derrotas, de lágrimas, de choro, em vitória para a sua vida, em solução para os seus problemas. Se você se posicionar, se você buscar o seu Deus, eu creio que o Senhor vai transformar essa história que você tem vivido de dor, de sofrimento, de abandono. O Senhor vai colocar pessoas como Ruth na sua vida, que não vão te abandonar nos momentos mais difíceis. E principalmente as pessoas que você mais imagina assim, que vão te deixar, vão ser aquelas que vão estar com você. Porque para Noemi, Ruth e Orfa jamais ficariam com elas. A prova viva disso é que Orfa foi embora, foi viver com a sua família. Mas Ruth é daquelas que fica, e o Senhor vai colocar na tua vida pessoas que ficam em momentos improváveis, em nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra, que você possa ser enxertado por essa palavra. E lembre-se, o Senhor diz que pedi e dá-se-vos-á, batei e achareis, porque tudo que pede recebe, e o que busca encontra. Ou vocês, mesmo sendo maus, seu pai, ele não vai te dar, se você pedir um pão, ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir um peixe, ele não vai te dar uma cobra.
quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus. Mas em Tiago, no capítulo 4, vai dizer que vocês pedem, não recebem, porque pedis mal, para se deleitar em seus deleites, para fazer a sua vontade. Lembre-se, o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que Ele é amor, mas Ele é justiça. Você viu a história de Ruth, que para ela e para Noemi estava tudo acabado. Ruth não pensou nela e por isso o Senhor honrou a fé dela. O Senhor honrou a Noemi também, dando sustento, dando alimento, dando provisão, porque elas em nenhum momento saíram da presença do Senhor. Não, Noemi naquele momento decidiu voltar para onde ela nunca deveria ter saído. Ela foi para longe, para um local que não era da vontade do Senhor, porque ela acreditava que devido ter chegado fome, ela tinha que buscar outros lugares. Muitas vezes você precisa entender que por mais que esteja difícil, você não tem que sair de onde Deus te colocou. Você tem que ficar. Não saia de onde Deus te colocou e não vá para algum lugar onde Deus não te mandou ir. Faça a vontade do seu Deus. Se deleite na vontade do seu Deus, porque o Senhor é justo. Se você estiver sofrendo injustiça, o Senhor vai se levantar por ti. Mas se você estiver sendo injusto, se você estiver fazendo algo que não é do agrado do Senhor, eu sinto muito lhe dizer, e também não sinto, eu digo isso para te alertar, se volte para o Senhor, porque como eu falei, o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Que o Senhor possa te abençoar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente.